Quando a Dona Rosa faleceu pacificamente na sua casa antiga em Sintra numa tarde chuvosa de outono, a família Ferreira reuniu-se ansiosa na sala de estar com cheiro a cera de móveis antigos, mas ninguém previu que o neto gay Miguel, que sempre fora visto como o criado da casa, receberia a herança inteira. O advogado, um homem magro de óculos grossos chamado Dr. Almeida, abriu o envelope selado com mãos trêmulas e leu em voz clara as palavras que mudariam tudo para sempre: deixo a minha vila, as contas bancárias e todas as poupanças ao meu querido neto Miguel Ferreira, porque ele foi o único que me cuidou de verdade nos últimos anos, sem nunca julgar o meu coração. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um grito da tia Isabel: isto é impossível, ele é só o rapaz que limpa a casa. Miguel, sentado no canto da sala com as mãos cruzadas no colo, sentiu o coração bater tão forte que parecia querer sair do peito. Ele tinha 32 anos, cabelo castanho ondulado e olhos verdes que escondiam anos de silêncio, e durante uma década fora o que a família chamava de ajuda doméstica, lavava pratos, cuidava do jardim, levava a avó ao médico, enquanto os primos e tios viviam das rendas e dos empregos bem pagos em Lisboa. O pai António, um homem corpulento de bigode grisalho, levantou-se da cadeira com o rosto vermelho: mãe, tu enlouqueceste antes de morrer. Mas o advogado continuou a ler, e cada palavra era como uma faca virada devagar. Miguel lembrava-se das noites em que a avó lhe contava histórias antigas sobre o irmão dela, que partira para o estrangeiro nos anos 70 porque não cabia neste mundo, e agora percebia que ela sempre soubera. Carlos, o seu namorado discreto que trabalhava numa livraria no centro do Porto e que Miguel via aos fins de semana em segredo, enviara-lhe uma mensagem de manhã: força, amor, seja o que for. Agora, com a família a gritar à volta dele, Miguel sentiu pela primeira vez que talvez pudesse deixar de ser invisível. A tia Isabela tirou os papéis ao chão e saiu batendo a porta, enquanto o primo Ricardo, que sempre o tratara como empregado, murmurava: isto vai para tribunal, não vai ficar assim. Miguel levantou-se devagar, pegou no documento e saiu para o jardim onde a chuva tinha parado e o sol começava a aparecer por entre as nuvens. O ar cheirava a terra molhada e a rosas antigas que ele próprio plantara. Pela primeira vez em anos, não sentiu vergonha do seu amor por homens, sentiu apenas uma raiva tranquila que começava a transformar-se em força. O testamento não era só dinheiro, era a voz da avó a dizer que ele merecia existir. Naquela noite, ao voltar para o pequeno apartamento alugado em Lisboa, Miguel ligou a Carlos e pela primeira vez contou-lhe tudo sem medo. Ela sabia, Carlos. Ela sempre soube. O amigo ouviu em silêncio e depois disse: então agora é a tua vez de escolher quem queres ser. Miguel dormiu pouco, mas acordou com uma determinação nova. No dia seguinte, o pai telefonou-lhe aos gritos, exigindo uma reunião familiar urgente. Miguel aceitou, mas desta vez não ia como criado. Ia como herdeiro. A viagem de comboio até Sintra pareceu-lhe mais longa do que nunca, com as paisagens verdes do Douro a passar pela janela como memórias antigas. Quando chegou, a casa estava cheia de vozes alteradas. O tio Manuel, o mais rico da família, já falava com o seu advogado particular. Miguel entrou na sala e todos se calaram. Vamos ler o testamento outra vez, disse ele calmamente. O Dr. Almeida repetiu as cláusulas. A vila ficava para Miguel, mas com a condição de ele viver lá pelo menos 5 anos e cuidar do jardim que tanto amava. A família explodiu outra vez. Ele vai vender tudo e fugir com algum namorado, gritou a tia. Miguel sentiu as lágrimas subirem, mas engoliu-as. Pela primeira vez, respondeu: eu não vou fugir. Eu vou ficar e vou viver a minha vida. A sala ficou em silêncio absoluto. Aquelas palavras simples foram o primeiro passo de uma longa caminhada que ninguém imaginava. Os dias seguintes foram um turbilhão de acusações e telefonemas. O pai António apareceu no apartamento de Miguel em Lisboa com uma pasta cheia de documentos antigos, tentando provar que a avó não estava no seu juízo perfeito. Tu eras só o rapaz que varria o chão, Miguel. Como é que ela te deixou tudo? Miguel olhou para o pai e viu pela primeira vez o medo por trás da raiva, medo de perder o estilo de vida que sempre dependeu das poupanças da mãe. Eu cuidei dela quando ninguém mais queria, pai. Eu estava lá quando ela tinha dores nas costas e não conseguia levantar-se da cama. Vocês só vinham nos feriados para comer e ir embora. António baixou os olhos, mas não se rendeu. Isto é humilhação para toda a família. Um filho meu. Assim. A palavra assim ficou a pairar no ar como fumo. Miguel sentiu o peito apertar, mas não recuou. Naquela mesma tarde, foi encontrar-se com Carlos no café habitual perto da livraria. Carlos, com o seu sorriso calmo e barba bem feita, ouviu tudo e depois pegou-lhe na mão por baixo da mesa. Tu não estás sozinho, Miguel. Eu estou aqui. Pela primeira vez, Miguel não retirou a mão. Eles caminharam juntos pela ribeira do Porto, com o rio Douro a brilhar ao sol da tarde, e Miguel contou-lhe sobre as noites em que a avó lhe dizia baixinho: o amor não tem género, meu filho. Só tem coragem. Carlos apertou-lhe o ombro e disse: então honra isso.
A família marcou uma reunião formal na vila de Sintra. Miguel chegou de carro, o velho Fiat que a avó lhe deixara também, e encontrou todos sentados à mesa grande da sala de jantar. O tio Manuel tinha trazido um advogado caro de Lisboa. Vamos contestar o testamento, anunciou ele. A lei portuguesa protege os herdeiros legítimos. Miguel sentou-se no lugar da avó, o que fez todos prenderem a respiração. Eu não quero guerra, disse ele. Mas também não vou abdicar do que ela me deu. A tia Isabel começou a chorar, dizendo que a mãe dela sempre fora manipulada. Miguel sentiu uma onda de compaixão misturada com raiva. Lembrou-se de como, aos 20 anos, quando o pai descobrira uma carta dele para um rapaz da escola, o expulsara de casa durante um mês e o obrigara a dormir no sofá da avó. Tu eras o criado dela mesmo naquela altura, dissera o pai. Agora, anos depois, aquelas palavras voltavam como um eco. Durante a reunião, o advogado da família apresentou argumentos técnicos, mas Miguel simplesmente leu em voz alta a carta pessoal que a avó deixara só para ele. Miguel, tu foste o meu neto preferido não porque eras perfeito, mas porque eras verdadeiro. Viva a tua vida sem medo. Quando terminou de ler, o silêncio foi tão pesado que se ouvia o tic-tac do relógio antigo. O primo Ricardo, que sempre o tratara com desprezo, murmurou, isto é ridículo. Mas Miguel viu nos olhos do primo algo novo, inveja misturada com dúvida. Depois da reunião, Miguel ficou sozinho no jardim que ele próprio tratara durante anos. As rosas estavam em flor, vermelhas e brancas como a avó gostava. Carlos chegou de surpresa, trazendo um ramo pequeno de flores silvestres. Eu sei que estás a sofrer, disse ele. Mas estás a crescer. Eles sentaram-se no banco de pedra e falaram até o sol se pôr. Miguel contou-lhe sobre a primeira vez que se apaixonara, aos 16 anos, por um colega de escola que depois o rejeitara com medo dos pais. Carlos ouviu e depois beijou-lhe a testa com ternura. Agora tens uma casa. Tens uma vida. Naquela noite, Miguel dormiu na vila pela primeira vez como dono. O quarto da avó ainda cheirava a lavanda. Ele abriu a janela e deixou entrar o ar fresco da Serra de Sintra. Pela primeira vez, sentiu que o futuro não era algo a esconder, mas algo a construir. A contestação ao testamento chegou por correio registado 2 semanas depois. O tio Manuel não perdia tempo. Miguel passou dias a reunir documentos, contas de luz que pagara, recibos de remédios, cartas antigas da avó. O seu advogado, uma mulher jovem chamada Doutora Sofia que ele encontrara através de um amigo comum, disse-lhe, isto vai ser longo, mas tens razão do teu lado. Miguel sentia-se exausto, mas cada papel que organizava era como recuperar pedaços de si próprio. Carlos propôs-lhe um fim de semana fora, foram até à praia de Cascais, onde caminharam de mãos dadas pela primeira vez em público. O vento do mar levava as preocupações e Miguel riu-se alto pela primeira vez em meses. Eu nunca imaginei que pudesse andar assim contigo, confessou ele. Carlos respondeu, pois agora podes. De regresso a Sintra, a família apareceu sem avisar. O pai António trouxe a mãe de Miguel, que nunca falara muito sobre o assunto. Filho, isto está a destruir-nos, disse ela com voz trêmula. Miguel sentiu o coração partir-se, mas respondeu com calma, mãe, eu nunca destruí nada. Só pedi para ser quem sou. A mãe chorou e abraçou-o pela primeira vez em anos. O pai ficou em silêncio, olhando para o jardim que Miguel mantinha impecável. Naquela noite, Miguel e Carlos cozinharam juntos na cozinha grande da vila, bacalhau com natas, como a avó ensinara. Enquanto comiam, Miguel falou sobre os planos. Queria transformar parte da casa em espaço para jovens LGBT que precisassem de abrigo temporário. Carlos sorriu, a avó teria orgulho. Mas a paz não durou. O primo Ricardo apareceu sozinho um dia, bêbado e furioso. Tu roubaste-nos a vida, gritou ele à porta. Miguel deixou-o entrar e ouviu tudo, as dívidas de jogo do primo, a pressão para manter as aparências. Eu sempre te invejei, confessou Ricardo por fim. Tu eras livre, mesmo sendo o criado. Miguel ofereceu-lhe café e conversaram até de madrugada. Quando Ricardo saiu, abraçou-o desajeitadamente. Talvez eu também precise de mudar. A notícia da contestação chegou aos jornais locais de Sintra, herança controversa em família tradicional, e Miguel recebeu mensagens de apoio de desconhecidos. Um rapaz de 20 anos escreveu-lhe, obrigado por não desistires. Miguel sentiu que a sua luta já não era só sua. Carlos mudou-se oficialmente para a vila no mês seguinte. Eles arrumaram os quartos juntos, pintaram as paredes de cores claras e plantaram mais rosas. Uma noite, sentados no terraço a ver as luzes de Lisboa ao longe, Carlos disse, eu amo-te, Miguel. E não tenho medo. Miguel respondeu com um beijo longo e calmo. Pela primeira vez, o amor não era segredo. Mas o tribunal marcou a primeira audiência para o mês seguinte. Miguel passou noites em branco a preparar o depoimento.
A família enviou-lhe mensagens duras, mas ele guardou-as todas como prova. Quando chegou o dia, entrou no tribunal de mão dada com Carlos. O juiz, uma mulher de cabelo grisalho, ouviu ambos os lados com paciência. Miguel falou com voz firme: eu não pedi herança. Pedi respeito. A audiência terminou sem decisão, mas Miguel saiu com a cabeça erguida. No carro, Carlos apertou-lhe a mão: tu venceste hoje, mesmo sem veredito. De regresso a casa, Miguel abriu a carta que a avó deixara só para ele e leu-a outra vez: seja feliz, meu neto. O mundo é maior do que os preconceitos deles. Os meses passaram e a tensão na família não diminuiu. O tio Manuel tentou vender ações da empresa familiar sem consultar Miguel, mas o advogado bloqueou tudo. Miguel começou a trabalhar como voluntário numa associação LGBT em Lisboa, ajudando jovens que fugiam de casa por causa da orientação sexual. Cada história que ouvia era como ver o seu eu mais novo. Uma noite, um rapaz de 19 anos chegou à vila a pedir abrigo temporário. Miguel deu-lhe um quarto e uma refeição quente. Carlos disse: estás a fazer o que a avó faria. A família soube e o pai António telefonou furioso: agora transformaste a casa da mãe numa pensão para gente como tu. Miguel respondeu calmamente: gente como eu, pai. Gente que merece uma casa. O pai desligou, mas 2 dias depois apareceu sozinho. Sentaram-se no jardim e António falou pela primeira vez sobre o seu próprio pai, que batera no irmão mais novo por suspeitas. Eu tinha medo de que acontecesse o mesmo contigo, confessou ele. Miguel sentiu as lágrimas descerem. Eu sobrevivi, pai. E agora quero que tu também vejas quem eu sou. Eles não se abraçaram, mas o silêncio entre eles foi menos pesado. Carlos organizou um jantar simples com amigos da livraria. Pela primeira vez, Miguel convidou o primo Ricardo, que veio hesitante. Durante a refeição, Ricardo contou que estava a fazer terapia. Tu inspiraste-me, primo. Miguel sorriu pela primeira vez sem esforço. O tribunal finalmente marcou a sentença para novembro. Miguel passou semanas a preparar-se, mas também a viver. Ele e Carlos foram passear até ao Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa, tiraram fotografias como qualquer casal normal e riram-se das gaivotas que roubavam o pão. Eu nunca imaginei que pudesse ter isto, disse Miguel. Carlos respondeu: pois agora tens. E merece. A audiência final foi tensa. A família estava toda presente, vestidos de preto como se estivessem de luto. O juiz leu a decisão: o testamento era válido. A vila, as contas e o jardim pertenciam a Miguel. A tia Isabel desatou a chorar alto. O tio Manuel saiu da sala sem dizer palavra. Miguel ficou sentado, sentindo o peso sair dos ombros. Quando saiu do tribunal, a imprensa local esperava-o. Um repórter perguntou: o que vai fazer agora? Miguel respondeu: viver. Naquela noite, na vila iluminada por velas, Carlos preparou um jantar especial. Eles brindaram com vinho do Douro e Miguel disse: eu cresci. Finalmente cresci. Mas a família não aceitou logo. O primo Ricardo telefonou dias depois: eu quero ajudar. Deixa-me fazer parte disto. Miguel aceitou. Juntos, começaram a organizar o espaço para jovens em dificuldade. A mãe de Miguel veio visitar e trouxe bolos caseiros. Eu estava errada, disse ela baixinho. Miguel abraçou-a e sentiu que algo se curava. Carlos observava de longe e sorria. O inverno chegou a Sintra com nevoeiro e frio, mas dentro da casa havia calor. Miguel plantou árvores novas no jardim e escreveu um diário sobre tudo o que aprendera: que o amor verdadeiro não pede permissão, que a família pode mudar e que a coragem vem devagar, mas fica para sempre. A primavera trouxe flores novas ao jardim e também uma paz frágil. O tio Manuel enviou uma carta formal pedindo desculpas, não por amor, mas por cálculo. Miguel respondeu com educação, mas não o convidou para casa. A associação LGBT cresceu e Miguel começou a dar palestras em escolas de Sintra sobre aceitação. Os jovens olhavam para ele como herói, e Miguel sentia-se humilde. Carlos propôs casamento numa tarde de sol, ajoelhando-se no mesmo banco onde tinham conversado pela primeira vez. Miguel disse sim com lágrimas nos olhos. A família recebeu o convite com surpresa. O pai António apareceu na vila com um ramo de flores e disse: eu vou tentar, filho. O casamento foi simples, no jardim, com apenas amigos próximos e alguns familiares que aceitaram. A mãe de Miguel chorou durante toda a cerimónia. Ricardo foi padrinho e fez um discurso emocionado: eu aprendi com o meu primo que ser homem é ser verdadeiro. Depois da festa, Miguel e Carlos ficaram sozinhos no terraço. Obrigado por ficares, disse Miguel. Carlos respondeu: eu sempre fiquei. A vida continuou.
Miguel transformou parte da vila numa pequena biblioteca dedicada a autores portugueses que falaram de amor sem limites. A avó teria aprovado. Um dia, ao limpar o sótão, encontrou uma caixa velha com cartas do irmão da avó, cartas de amor para outro homem escritas nos anos 50. Miguel leu-as em voz alta para Carlos e chorou. Ela guardou isto para mim, disse ele. A família, aos poucos, começou a visitar mais. O tio Manuel até ajudou a arranjar uma doação para a associação. Não era perfeito, mas era progresso. Miguel sentia que cada escolha que fizera, ficar, lutar, amar, o tornara mais forte. Uma noite de verão, sentado no jardim com Carlos, Miguel olhou para as estrelas e pensou na avó. Ela ganhou, murmurou ele. Carlos apertou-lhe a mão, nós ganhamos. A vida em Portugal continuava com os seus ritmos, o fado nas ruas de Lisboa, o cheiro a pastel de nata, o vento do Atlântico. Miguel já não era o criado. Era o dono da sua história. E a família, embora lenta, começava a entender que o amor não tem regras antigas. O testamento da avó não só deu uma casa, deu uma segunda oportunidade a todos. A verdadeira família é aquela que aceita as diferenças sem precisar de herança no meio. Verdadeiro ou falso?